Olá para vocês! Estamos aqui novamente para falar sobre Valon, tá? Continuando as fases do desenvolvimento dele, tá? Esses estágios de desenvolvimento, nós vamos falar hoje de dois desses estágios. Do personalismo, tá? Que vai de 3 a 6 anos, e da fase categorial, que vai de 6 a 11 anos. Vamos comigo? Então vamos lá. Na primeira fase que nós vamos falar hoje, personalismo, o que acontece? O foco dessa criança volta-se novamente para dentro dela, tá? Olha, fiz aqui um círculo com o indivíduo no meio e as setas em direção a esse indivíduo. Força centrípeta, tá? Voltada nele mesmo. O que vai acontecer nessa fase? Essa fase, a formação da personalidade, ó, personalismo, personalidade, não é? Vai estar em alta. Como? Em questão de tornar a criança um ser individual, com aquela individualidade que faz dela um ser diferente do outro, tá? Como ela vai se portar aí diante dessa nova, esse novo desafio que ela tem, que é formar esse eu? Primeira das coisas é um comportamento desafiador, tá? Ela vai ir contra as regras que você impõe, que você professor, que você pai, que você mãe, que você responsável que esteja cuidando dessa criança, ela vai te contrapor, tá? Esse comportamento opositor, rebelde, ele na verdade é uma forma, tá? Uma forma de ela construir essa própria identidade dela, tá? Ela tem os próprios desejos, as próprias necessidades, que são diferentes do que o outro está propondo, do que o outro quer dela, entendeu? Então vai ter esse comportamento desafiador. Ao mesmo tempo, para compreender esse contexto, essas relações que existem com os outros e que podem reafirmar o eu, reafirmar essa persona que está se formando, ela vai ter jogos de imitação, tá? Eu imito o outro para poder compreender tanto o outro quanto eu, tá? Eu como ser diferente desse outro que eu imito. Eu imito o outro porque o outro não sou eu. Dá para entender um pouco essa diferenciação? Então a criança está fazendo esse tipo de exercício durante toda essa fase de 3 a 6 anos do personalismo, certo? Daí nós vamos para outra fase que, como eu disse lá no início, quando discutimos isso de força centrífuga, centrípeta, lá nos conceitos básicos de Valon, essas forças ficam se alternando. Cada hora uma é predominante. Então, nós estávamos lá no personalismo na força centrípeta, que vinha para si, e nós vamos entrar no categorial fazendo o movimento contrário. Nós vamos para o mundo, tá? Então, a fase categorial é uma fase cognitiva, tá? Em contraposição à anterior, que era a centrípeta e afetiva. Então, aqui é a centrífuga e cognitiva. A criança vai começar a tentar entender esse mundão, né? Para isso, ela vai formar categorias. Essas categorias, essa categorização que ela vai fazer, essa classificação das coisas, das ideias, de tudo que
que está dentro desse mundo dela, ela vai possibilitar a aprendizagem desses conceitos formados dentro, que são passados aí no ensino, transmitidos, construídos no ensino fundamental, certo? A força que vai estar dela, centrífuga, como eu falei, ó, o indivíduo está aqui e ele está se voltando para o mundo. Vai de 6 a 11 anos e vamos voltar para as categorias. Vou falar para vocês um pouco sobre as categorias. Todo conceito, tá, que a gente faz de alguma coisa, tá? Esses conceitos, eles determinam uma classificação, uma categorização. Como assim? Esse conceito de determinada ideia ou determinada categoria, determinado objeto, etc., esse conceito, ele diferencia essa ideia das outras, faz uma contraposição. Um exemplo, vou passar um exemplo, ó. Vou pôr esta caneta, vai fazer parte do meu exemplo. Quando nós estávamos lá nas fases iniciais, sensório, motor e projetivo, essa caneta, ela tinha o caráter exploratório que a criança tinha dela, era das propriedades físicas dela. Ele podia ver o formato, ver o sabor, ver a cor, testar como ela era sensível ao tato, tá? Textura, etc. Com qual tipo de movimento eu tinha que fazer para poder pegar esse objeto, essa caneta, que vai ser diferente de eu pegar uma bola, por exemplo, essas propriedades físicas. Era no que a criança estava se focando. Era o que dava para ela aprender desse objeto, certo? Quando a gente chega aqui, ó, nesse personalismo, tá? Ela já não está dando muita atenção para o objeto em si. Ela pode transformar esse objeto em uma outra coisa para brincar. Por exemplo, ele pode ser meu telefone, tá? A criança pode fazer imitação do pai, da mãe dela no telefone e usar essa caneta. Ou usar um estojo, não é? Então, a propriedade do objeto já não é tão importante, mas também eu não estou preocupado muito com o conceito do que seja aquilo. No categorial, a criança já pode perceber que isso aqui, ó, ele é um material escolar. Ele tem a função da escrita, tá? Então ele pode entrar na categoria dos objetos que servem para escrita, tá? Uma categoria que pode ser ampliada, pode ser maior ou menor, tá? Dependendo do conhecimento dele. Nem vou dizer, por exemplo, voltando para o desenho, se fosse desenho, isso aqui dá para desenhar, minha caneta. Eu posso ter os conceitos de que caneta, lápis, giz de cera, canetinha, dá para desenhar. Daí, esse meu conceito que foi construído lá na categorial, ele pode se ampliar, tá? Então, ele pode se ampliar. Se ampliar como? De repente eu vou chegar nas minhas aulas de artes e vou pintar, desenhar com carvão, com tinta, com giz pastel. Giz pastel parece giz de cera, né? Então tira o giz pastel. Então, vou usar outros materiais que
teoricamente não entravam na categoria materiais que podem pintar, que vão ampliar meu conceito do que pode pintar. Certo? Eu posso chegar também num conceito que englobe materiais diferentes. Desculpa, meu estojinho tem uma bagunça aqui, ó. Conseguindo ver os materiais? Então, em que categoria eu posso colocar isso aqui? Materiais escolares, tá? Já é uma categoria que eu criei e que vai além das propriedades físicas de cada material. Eu já estou vendo de uma forma diferente. Eu estou agregando, classificando, organizando o meu mundo. Conforme eu organizo esse mundo, eu vou ter mais condições de operar com esse mundo, tá? Porque eu tenho esses conceitos aí mais envolvidos. Então, para formar o conceito de determinado objeto, de determinada situação, de tudo mais, começando sempre pelo que é mais concreto, por exemplo, os objetos, eu vou fazer categorias. É isso que eu estou fazendo na fase categorial. E por isso, por ter condições de fazer esse tipo de movimento, esse tipo de forma de apreensão do mundo, eu sou capaz de entender o que está num livro, por exemplo, tá? Que eu vou aprender esses conceitos, essas categorias que são colocadas nos textos que a escola vai me passar. Além de, antes mesmo disso, aprender as categorias que nos levam a entender a escrita, a escrita e a leitura. Então, é isso por enquanto. No próximo vídeo a gente vai para as fases aí da adolescência, da idade adulta e da senescência, da velhice. E é isso por hoje, tá? Um abraço para vocês e até a próxima.